Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o segredo daqueles que conseguem esperar no Senhor enquanto os demais se desanimam. À nossa volta, o ambiente é de acomodação espiritual, letargia, mornidão espiritual mesmo. Heresias vão ganhando espaço no meio cristão e isso vai caracterizando um afastamento da prática daquilo que Jesus sempre quis para a igreja. Hoje, igrejas estão totalmente distantes do que era no início, do que Deus previu para a igreja, do que Jesus mandou a igreja fazer. Hoje as igrejas fazem tudo diferente. Jesus diz para a gente deixar tudo no mundo, abrir mão das coisas do mundo, negar o seu eu, seguir a Jesus com intensidade, ser discípulo, orar e vigiar a todo tempo, pregar o evangelho em toda parte, ir por toda parte pregar o evangelho. Hoje, os crentes não fazem nada disto, se concentram dentro de quatro paredes, onde existe uma doutrina de acomodação para os crentes se sentirem bem dentro de quatro paredes, se anulando a ação cristianizadora do evangelho. Eles estão anulando dentro de igrejas um simulacro de vida cristã, uma aparência e uma formalidade religiosa que distancia bastante as pessoas de Deus. E é claro, a maioria não vai ser salva. É triste essa constatação. A porta é estreita, continua sendo estreita, mas o caminho também de Jesus é estreito, infelizmente. Mas essa situação também não é nova. Israel é um tipo bíblico, é um modelo do que acontece hoje, porque já aconteceu no passado. O apóstolo Paulo tenta resumir isso nos capítulos 9 a 11 de Romanos e diz em 11 que o povo de Israel era a oliveira verdadeira, mas os ramos foram cortados para serem enxertados os novos ramos, os gentios, mas que Deus era poderoso para enxertar de novo os ramos naturais. O que vai acontecer na volta de Jesus? Vai fazer uma nova aliança com Israel e vai reinar no milênio com os israelitas, os judeus, e os que são ramos enxertados, nós, os gentios, que vamos ser arrebatados e salvos, estaremos com Jesus no milênio entre as nações, mas os judeus estarão com Jesus em Jerusalém e em Israel. A Bíblia detalha isso bastante nos capítulos finais de Ezequiel, como os judeus estarão ali em Israel e vão ser o centro do mundo. E o apóstolo Paulo, então, diz que houve endurecimento em parte a Israel para que a oportunidade chegasse até aos gentios. O apóstolo João escreve isso em João 1, 11 e 12. Jesus veio para o que era seu, os israelitas, mas eles rejeitaram, então, a todos quantos o receberam, de todos os lugares, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em Jesus. E o apóstolo Paulo diz: houve endurecimento em parte a Israel para que a salvação viesse a ser oferecida aos gentios. Mas agora está vindo endurecimento à igreja até que haja entrado a plenitude dos gentios, para que os ramos naturais, os israelitas, venham a ter nova oportunidade com Deus em fazer uma nova aliança com Jesus por ocasião da volta de Jesus. É o que vai acontecer. Agora eu quero focalizar o que já aconteceu no Antigo Testamento
E o profeta Abacuque, no capítulo 3, relata essa situação. Senhor, eu estou abismado com a tua revelação. É verdade que o teu povo está totalmente fora da tua vontade. Mas, Senhor, o Senhor vai usar um povo babilônico, pior ainda do que nós, para nos castigar. E foi orando assim. E o Senhor disse, meu servo, pode ficar calmo, porque eu sei o que eu estou fazendo e eu vou agir. O Abacuque se acalmou e disse, olha, eu ouvi e o meu íntimo se comoveu, porque em silêncio, então, eu devo esperar o dia da angústia, da disciplina, do juízo de Deus contra o povo que nos acomete. E enquanto isso eu vou ficar em silêncio, aguardando. E aí acrescentou aquele texto que ficou muito conhecido entre os cristãos. Ainda que tudo vá mal, ainda que tudo esteja ruim ao meu redor, a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, a oliveira não produz a azeitona da qual se extrai o tão precioso azeite. Os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso pode ser mudado no tempo do verbo e outras versões trazem, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele é quem me faz andar altaneiramente. Eu me alegro no Senhor. Tudo vai mal, de mal a pior ao meu redor, mas eu espero no Senhor e me alegro no Senhor. A seguir do livro de Abacuque vem o Sofonias, e o Senhor diz, olha, eu vou consumir todas as coisas de sobre a face da terra. Vou consumir aves, peixes, animais, plantas, pessoas e de todo tipo de tudo eu vou destruir, vou consumir tudo que há sobre a face da terra. Estenderei a mão também contra o meu povo Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto desses ministrantes de coisas estranhas. E aí eu quero que você preste atenção no versículo 5 aqui de Sofonias. Eu vou destruir, o Senhor diz, aqueles que em cima dos eirados, dos terraços, adoram o exército do céu. Ou seja, nos terraços estão olhando para o céu e adorando as estrelas. Na verdade, eles não estão adorando as estrelas, mas demônios que aproveitam essa idolatria e oprimem as pessoas. São aqueles que consultam os astros, astrólogos. O Senhor é contra essa gente. Ao nosso redor existem muitos que são assim, que consultam horóscopos. Mas o Senhor diz, eu vou destruir também aqueles que praticam a mistura, que adoram o Senhor na igreja, mas juram por ele e por Milcom, ou seja, um pé aqui e outro pé lá. Aqueles que estão na igreja no domingo e adorando na televisão durante a semana, adorando os demônios, os ídolos, o mundo, tudo que há no mundo durante a semana. Os misturados, o Senhor é contra, radicalmente contra a mistura. E ele diz, eu vou destruir os crentes misturados também. Eu vou destruir aqueles que deixam de seguir o Senhor. Os desviados. Hoje, o contingente dos desviados é imenso no mundo. A Europa, por exemplo, que já foi considerado um continente de países cristãos, hoje a maioria
contrária ao cristianismo. Mesmo aqueles que já foram cristãos hoje são anticristãos e são desviados. Mas não precisa ir muito longe. O contingente de desviados da fé cristã nos Estados Unidos é colossal. Talvez seja metade daqueles que iam à igreja antes da pandemia. O contingente de desviados é imenso nos Estados Unidos e no Brasil. Não vamos falar muito. Você conhece pessoas que já foram cristãos, filhos de crentes, pessoas que já estiveram na igreja, que hoje são desviados? Pois é, todo desviado vai para a condenação eterna. O Senhor diz. E ainda tem um quarto tipo de pessoas que o Senhor promete destruir. Aqueles que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Crentes indiferentes, acomodados, de vez em quando vão às igrejas, mas não buscam o Senhor. Existe condenação para esses tais, como existe para os desviados, para os misturados e para os idólatras declarados que praticam outras religiões. O crente que frequenta a igreja, mas é acomodado, não busca o Senhor, não busca se encher do Espírito Santo, vai ser classificado como os desviados, como os misturados e como os idólatras de outras religiões. Todos vão ser condenados pelo Senhor. E o Senhor diz, cala-te, porque o dia do Senhor já está perto. E o Senhor vai castigar todos esses naquele grande dia do Senhor. E o Senhor diz, eu vou trazer angústia sobre todos os homens, e o sangue deles se derramará como pó. Deus está falando aqui da grande tribulação. E fará destruição repentina e total de todos os moradores da terra. Já está perto isto na grande tribulação. Com a volta de Jesus será a maior matança já havida na história da humanidade. Mas, então, fazer o quê? Você vai fazer como o Abacuque. Não olhe para o mundo à sua volta. Não olhe para os crentes desanimados à sua volta. Não olhe para os crentes desviados à sua volta. Não olhe para os crentes acomodados à sua volta, crentes mornos. Isso é terrível também. Mas não olhe para os misturados e nem para os idólatras de outras religiões. Olhe somente para o Senhor. Olhe somente para o Senhor. Este é o segredo. E o Abacuque disse, eu vou tomar essa decisão. A situação é ruim, Deus está trazendo destruição através da Babilônia, mas eu vou me calar e vou ficar esperando no Senhor. Ainda que a situação seja a pior possível, eu vou me alegrar no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. Não vou desviar meus olhos do Senhor. Todos podem me chamar de radical, disso ou daquilo, eu vou olhar para o Senhor. Eu queria deixar com você este segredo. O mundo vai de mal a pior. As igrejas estão cheias de crentes acomodados, cheias de pessoas que daqui a pouco estarão desviadas. As igrejas estão cheias de gente misturada, que quer Deus, mas também gosta do mundo. E tudo em meio a idólatras e praticantes de outras religiões, adoradores de outros deuses. No meio dessa confusão toda, dessa Babel toda, o que fazer? Olhar para o Senhor e somente para o Senhor. Esperar em Deus. Tenha temor a Deus, tenha medo de Deus, meu irmão. Tenha medo de Deus, minha irmã. Persevere no temor do Senhor e continue o seu caminho como deve ser, faça o que tiver que fazer, olhe somente para o Senhor, firmemente para o Senhor e se alegre no Senhor.
Não perca tempo com o resto. Não se distraia com as coisas do mundo. Não fique com curiosidade a perguntar sobre outras religiões. Não fique com curiosidade a saber das notícias do que acontece no mundo. Fique focado no Senhor, somente no Senhor. Se alegre no Senhor, exulte no Senhor. Este é o segredo, este é o caminho de quem vai ser salvo, de quem vai estar com o Senhor. E quando Jesus voltar, você vai alegre se encontrar com Ele. Este é o segredo. Não se distraia com o que está ao seu redor.